alguma coisa para vocês autorizar. Pronto, gravando. Pessoal, bom dia. Hoje nós estamos em função da nossa aula de laboratório de eletrônica industrial, né? E nessa primeira aula a gente vai falar acerca da documentação, né? Nós vamos falar acerca da escrita do relatório. Então eu vou compartilhar aqui para vocês a apresentação, né? Vou partilhar aqui com vocês a apresentação. Dê um OK aí se vocês estiverem visualizando o primeiro slide, né? Se vocês estiverem visualizando aí o primeiro slide, pronto, tá tudo OK, né? Beleza. Então vamos lá. Nossa primeira aula, nosso segundo encontro do laboratório, né? No primeiro encontro eu só apresentei o plano de disciplina, apresentei o laboratório, mostrei lá as bancadas que nós vamos utilizar, e essa é a primeira aula em termos de conteúdo, né? Nós vamos apresentar os modelos de documentos textuais. Na verdade, assim, eu vou falar só acerca do relatório, que é o documento que nós vamos utilizar na disciplina. Mas vou fazer uma abordagem, assim, superficial, né? Comentando sobre os outros documentos que vocês podem fazer durante a disciplina. Mas no caso de hoje, eu só vou focar no modelo do relatório que vocês devem estar escrevendo quando nós estivermos realizando as nossas práticas, beleza? Uma pergunta é, quais são os documentos que serão escritos durante o curso, né? Durante a jornada de vocês, existem alguns documentos que vocês vão descrever. Aqui eu apresentei alguns, né, que eu acredito que sejam os mais comuns durante o curso de vocês, que vão ser necessários. Vou fazer apenas uma apresentação bem sucinta e deixei destacado aqui negrito, só no que nós vamos aprofundar, né, eu vou mostrar o modelo apenas do relatório de práticas laboratoriais, né. Mas, por exemplo, durante o curso de vocês podem participar de um projeto de pesquisa, então você vai ter que escrever um pré-projeto ou o projeto de pesquisa, né? Você pode ter alguma escrita científica, no sentido de escrever artigos, resumos estendidos, que é para publicação, que é para divulgar um resultado que vocês tenham, né? Também você pode querer ser necessário escrever algum documento voltado a seminários, né? É outro tipo de documento que nós temos durante o curso, que vai ser necessário você escrever, e por fim, a apresentação do relatório, né? Eu vou fazer uma apresentação agora bem rápida sobre o objetivo de cada um desses documentos, e já indicar para vocês quais são os elementos diferenciais de um para o outro, que é obrigatório em um, mas não necessariamente obrigatório no outro, né? Quando a gente está falando de pré-projeto ou um projeto de pesquisa, nós estamos falando de uma escrita de um documento onde você vai ter que defender a sua ideia, onde você vai ter que defender o projeto que você quer fazer de pesquisa, e para isso vai ter alguns elementos que são de extrema importância. Por exemplo, normalmente no pré-projeto ou no projeto de pesquisa, você vai ter que apresentar uma introdução, que é uma etapa, que é um elemento textual obrigatório na maioria, ou diria em todos esses documentos. Você vai apresentar a sua introdução, mas você vai ter alguns elementos que é muito típico desse tipo de documento, que é a problemática e a justificativa da sua problemática, né? Então, todo pré-projeto, todo projeto de pesquisa, você, além de apresentar o tema na sua introdução, você tem que argumentar, realizar uma argumentação em cima da problemática que você vai querer resolver. Porque todo projeto, todo TCC, a gente parte de um pressuposto que você vai tentar resolver algum problema, seja de revisão bibliográfica, eu quero fazer um estudo de desempenho de dispositivos, eu quero fazer um estudo de comparação de técnicas, mesmo que seja um trabalho completamente textual, mas você vai querer apresentar, você vai querer sanar algum problema que existe, né? Seja falta de informação, seja resumos que envolvem técnicas aplicadas dependendo da situação. Então, um dos tópicos que é bem típico de pré-projeto, de projeto de pesquisa, é a problematização e a justificativa, o porquê que
que eu tenho que responder e o porquê que eu tenho que resolver aquele problema, né? Outro elemento que é bem típico de pré-projeto ou de projeto de pesquisa é o cronograma, ou seja, esse documento é um documento onde você vai defender a sua ideia para que você seja autorizado a desenvolver a sua pesquisa. Então, a sua metodologia é como você pretende atingir os seus objetivos específicos, e aí você vai precisar de cronograma, ou seja, pegar cada etapa da sua metodologia, cada objetivo específico do seu projeto e dizer, ó, eu pretendo atingir esse objetivo em 2 meses, esse outro objetivo em 3 meses, nos meses 1, 2 e 3 do projeto, 4, 5 e 6. Então, nesse documento, é essencial que você tenha esses elementos. A problematização, você apresentando o problema que você quer resolver e você justificando qual o benefício de resolver aquele problema, né? E apresentando o cronograma. Quando você vai para essa segunda escrita, que possivelmente vocês vão ter durante o curso, que é a escrita de artigos, então a escrita científica, a apresentação de resultados, o cerne do documento é o resultado que você já obteve em alguma pesquisa, né? Então, o objetivo é você apresentar aquele seu resultado que você quer divulgar, que você quer publicar, seja por meio de artigo, seja por meio de resumo. Então, toda essa questão de justificativa, de problematização, isso aí vai entrar na introdução. Então, quando você apresenta a introdução do seu artigo, você já vai apontar ali qual é o tema, qual é o problema e por que resolver aquele problema dentro do único capítulo, né? Dentro daquele texto ali que vai ser a sua introdução. A outra etapa é o desenvolvimento do seu resultado, ou seja, são os seus resultados em si, né? O que você apresentou. É tanto que neste tipo de escrita, né, eu sempre sugiro que vocês comecem a escrever pelos resultados. Porque a parte principal do documento é o resultado, é o que você quer apresentar. E normalmente, artigo, resumo, nas conferências, seja de revista, nós temos um fator limitante, que é o número de páginas. Então, não vale a pena você gastar páginas e páginas fazendo a introdução, páginas e páginas fazendo conclusão, e você ter o meio do seu artigo, que é o principal, que é a apresentação e a discussão dos seus resultados, de forma sucinta e limitada, né? Então, a sugestão que eu dou para a escrita de artigos é você começar escrevendo pelos resultados. Então, você apresenta os seus resultados, você escreve, e de acordo com você tem ali aquele conjunto de páginas que é necessário para apresentar a sua publicação, o seu resultado que foi obtido, né? E aí a gente trabalha com os outros de forma sucinta, e se for para resumir, nós trabalhamos nisso. Então, esses aí seriam os elementos ideais para você escrever um artigo. Lembrando que cada conferência, cada periódico, cada revista, né, ele vai ter o seu modelo de artigo. Então, muitos, eles dão um modelo apenas acerca da formatação, né, tamanho da letra, espaçamento de linhas, né, mas outros, dependendo da revista, dependendo de onde você vai estar submetendo o seu resultado, eles também, no modelos, eles também podem exigir quais são os capítulos, né, como você deve organizar o seu artigo, mas tudo isso depende de cada conferência, de cada revista, de cada local onde você vai estar submetendo o seu trabalho, né? Então você vai lá, entra na plataforma, baixa o modelo e utiliza aquele modelo para fazer a sua escrita, né? O terceiro ponto que tem muito no curso de vocês e que vocês precisam trabalhar é a questão do seminário, né? Então o seminário, na maioria das vezes, nós temos dois elementos, que é o texto escrito, onde vai apresentar os resultados da sua pesquisa, né? E o elemento de apresentação, porque normalmente o seminário tem aquela defesa oral. Para o seu documento escrito, então você segue, no caso do seminário, você tem que seguir o mesmo padrão do projeto de pesquisa, né? Você vai ter que apresentar uma formulação teórica, você vai ter que apresentar qual é a sua problemática, dizer como é que você vai resolver, ou como é que você vai apresentar aquele tema, e seguir o padrão do projeto, né? Seguindo as normas da ABNT. Já a parte oral, a apresentação oral,
nós temos algumas diferenças. Isso aí vai ser uma próxima aula que eu vou fazer com vocês só acerca da apresentação. Quando você vai preparar um slide, dependendo de qual objetivo for aquele seu slide, existem alguns elementos que são importantes e outros nem tanto. Nós temos a apresentação oral, nós podemos dividir, vamos dizer assim, talvez em três grandes grupos. Uma apresentação para uma palestra, uma apresentação para um seminário e uma apresentação para uma aula, por exemplo, né? Quando você trata sobre palestra, normalmente você pode ter um público-alvo na sua palestra, você pode ter aquele público que vai ter já um pré-requisito, ou seja, pessoas da área, pessoas que têm conhecimento da área, né? Mas você não tem garantia, porque normalmente a palestra ela é aberta. Então, quando você for montar uma apresentação e o objetivo for a palestra, então é importante fazer algumas coisas que talvez para você sejam muito óbvias, mas considerando que pode ter pessoas naquele ambiente que não tem a especialidade, então para você deixar algumas explicações de forma mais clara, né? Algumas definições. Exemplo, se você vai falar sobre lei de Ohm, e se você tem um público-alvo que o pessoal é da área da eletricidade, então você não precisa demonstrar a equação. Mas se você tiver numa palestra, é importante que você acabe colocando lá a equação, mesmo que para a maioria seja muito óbvio, mas você pode ter alguém que não é da área da eletricidade e se viu essa questão da lei de Ohm, né, tensão vezes resistência vezes corrente, mas foi há muito tempo e se botar a equação lá, ele vai se lembrar. Então, na palestra, nós temos que entender que normalmente as palestras é aberta e a gente precisa apresentar elementos na nossa apresentação de definição que deixa as coisas mais claras. Quando você está apresentando seminário, aí é outra característica. O seminário, obrigatoriamente, você está falando para pessoas que são da área. Então, quando você vai apresentar um seminário, é para um público-alvo específico. Normalmente que é exigido, né? A inscrição, que se tem algum pré-requisito. Se for um seminário da disciplina, por exemplo, quem é que vai assistir o seminário? São os alunos daquela disciplina. Se for um seminário do curso, pode ter pré-requisito já ter passado pela disciplina eletrônica industrial, por exemplo, né? Então, o seminário, aí sim, você está falando para pessoas que são da área. Então, nesse modelo, é importante que a sua apresentação ela seja mais dinâmica, né? Que ela não tenha muito texto, que ela não tenha muita poluição visual, né? Que você apresente as informações de forma clara, para que quem está assistindo o seu seminário possa estar acompanhando. Então, você vai montar uma apresentação com base nesses elementos, né? E o terceiro grupo é a aula. Quando você monta um slide para a aula, você tem que lembrar que aquele slide vai servir para estudos. Então, é um tipo de apresentação que, eventualmente, você vai ter slides com muito texto, com muita explicação escrita, com muito desenvolvimento matemático das equações, porque aquele material pode ser utilizado para estudo. Então, se o material de aula tiver só tópicos, e você pegar esse material para estudar, talvez não fique claro para quem está para quem vai estudar por ele. Então, quando o slide é de aula, então cabe você colocar textos explicativos, você colocar informações detalhadas para que o aluno, quando pegar aquele material, ele consiga estudar por aquele material. Então, essa aí só essa orientação rápida em relação aos seminários. E aí a gente entra no quarto modelo de documento que vocês vão escrever durante o curso, que seriam os relatórios. Isso aí eu falo sobre uma questão mais pessoal, né, um posicionamento pessoal meu. Em que sentido? Nós temos que entender que relatório, se você for pegar a etimologia da palavra, é você relatar. Então, assim, um relatório não é um artigo, o relatório não é um projeto de pesquisa, o relatório não é um seminário. O relatório, ele é utilizado para você relatar um acontecido, ou você registrar um experimento, ou você registrar uma experiência, é para você relatar como ocorreu algum procedimento. Então, o relatório de projeto, por exemplo, os relatórios de projeto, normalmente
se você submete um projeto por edital, lá no edital ele vai estabelecer o modelo do seu relatório, ele vai fornecer, mas você vai ter que informar se os objetivos foram cumpridos, se não foi cumprido, o porquê que não foi cumprido, você vai relatar as dificuldades de desenvolver o projeto, você vai informar se gerou produção o seu projeto, onde foi publicados os resultados. Então você vai informar, você vai relatar como foi o desenvolvimento do seu projeto. Essa questão de referencial teórico, não, isso fica para a escrita do projeto, não para o relatório. Porque você tem um projeto, você está fazendo um relatório de um projeto. Se o pessoal tiver interesse de saber qual é a fundamentação teórica daquele tema, ele busque o projeto para estar apresentando o referencial teórico daquele tema. Né? Então, o relatório ele é para relatar. No nosso caso, que é o modelo que eu vou apresentar para vocês agora, né, nós vamos apresentar os relatórios de práticas laboratoriais. Então, assim, nós temos alguns elementos que são necessários, tá certo? Opa, mudou aqui a tela. Pronto. De uma forma geral, né, a estrutura formal de qualquer documento, e aí você vai ter elementos opcionais ou obrigatórios, ele vai passar por três estruturas formais, que são as estruturas pré-textuais, a estrutura textual e a estrutura pós-textual. Né? Na pré-textual, é tudo aquilo que vai te dar o suporte para você poder fazer o acompanhamento da leitura daquele seu documento. Então, aí nós temos uma lista de elementos que é caracterizado como elementos pré-textuais. O que você vai ter como obrigatoriedade, né? A capa e a folha de rosto, né? Isso aí vai ser obrigatório. Depois, o resumo na língua da escrita e numa língua internacional, que seria, no caso, o inglês, não é isso? E o sumário. Então, você tem esses 4 elementos que eles são obrigatórios. Os outros vai depender do seu documento. Então, por exemplo, agradecimento. Normalmente nós colocamos agradecimento quando se trata de projetos que têm uma durabilidade considerável. Tipo, um TCC, que você passou um semestre inteiro para fazer o projeto, um mestrado que passou 2 anos, um doutorado que passou 4 anos. Ou quando esses agradecimentos, ou quando a sua pesquisa, o seu trabalho, ele foi financiado por algum órgão. Então, é sempre importante colocar nos agradecimentos, além de agradecer aquilo que é de valor para você, como sua família, né? Eu, particularmente, as pessoas dizem que não se coloca, não se aplica, tipo, a questão de fé no trabalho, mas eu, particularmente, tenho uma opinião diferente. Então, o agradecimento é aquilo que te dá valor. Então, se você tem um amuleto da sorte e quer agradecer o seu amuleto da sorte, o agradecimento é individual. O que não se pode esquecer é que quando o seu projeto é financiado, você não pode esquecer do órgão que financiou o seu projeto. Né? Isso aí não é ético. Alguém perguntou, acho que foi Vinícius, qual a diferença de índice e de sumário? Nada. Nenhum. Sumário é uma palavra mais aportuguesada, né, uma palavra português para significar índice. Normalmente, quando a gente usa a palavra índice, é dos documentos gerados da língua inglesa, mas não tem nenhuma diferença. Né? Os dois têm o mesmo objetivo, que é você apresentar os tópicos que terá no seu trabalho. Né? Não tem nenhuma diferença. Né? Aí, listas de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, todos esses documentos que aí está como opcional, normalmente, isso depende muito de quê? Quando é um modelo do programa, ou seja, quando o curso de automação industrial do Campus Cajazeiras aprovou um modelo e ele colocou lá apresentando esses elementos. Então você preenche, se tiver no modelo. Mas normalmente é quando você tem um documento grande. Né? Se o seu documento for curto, 5 páginas, 6 páginas, você não precisa colocar essas listas, porque você não tem dificuldade de encontrar a tabela 1, a tabela 2, a tabela 3. Você tem um documento com 3 tabelas. Então você não tem dificuldade de encontrar as tabelas do seu documento. Mas quando o seu documento começa a criar um corpo maior, então é importante que
você coloca essa lista para que você oriente quem for fazer uma pesquisa. Ah, eu vi que era na tabela 4 que tem aquele dado. Para a pessoa não ficar folheando o seu documento, ele vai lá na lista de tabelas, vê qual é a página, né? Ele vê qual é a página que tem aquela tabela que você quer ver, observa lá, pronto, resolveu o problema, né, de forma rápida. Então, essas tabelas opcionais estão muito relacionadas com o tamanho do documento. Você tem um documento extensivo, então é importante que você coloque para você poder orientar, né? Os documentos textuais, todo documento, e aí sim, dependendo de quais elementos que se tenha, você tem que apresentar essas 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. É claro que dependendo do documento, essa introdução você pode dividir em outros tópicos, né? Introdução, referencial teórico. Referencial teórico pode entrar dentro do contexto de introdução. Você está introduzindo o tema, só que você está apresentando elementos científicos e comprovados sobre aquele assunto. Desenvolvimento, né, é o desenvolvimento do projeto. É a metodologia, quando é no caso do pré-projeto, é a escrita da sua pesquisa em si, você apresentando os dados, e as considerações finais, que é a conclusão. Quando você finaliza, você fecha, né, apresentando os seus dados finais ou destacando os seus melhores resultados, né? Se for um relatório de pesquisa, você vai apresentar vários resultados e na conclusão você pode dar destaque, né, para os resultados mais interessantes ou mais relevantes, né? Podemos assim dizer. E o pós-textuais, que são as referências, que sempre é obrigatório, e essas outras opções aqui é opcional, né? Você pode ter a diferença de apêndice para anexo, eu vou falar lá no final, mas eu já vou comentar agora, a diferença de apêndice para o anexo é só que o apêndice é quando o material que você fez, né, que é de autoria sua. Então, você usou o Arduino para fazer algum sistema de automação e você escreveu o seu código, você quer publicar o seu código, né? Então você vai lá e coloca no apêndice, porque aquele código foi escrito por você. Agora você precisou utilizar um tipo de dispositivo que você pegou várias informações do manual do documento. Então, eu preciso publicar esse manual porque ele é muito importante, porque as referências estão nele. Então você vai lá, pega esse manual e, e coloca no anexo, porque esse documento não é seu, não foi você que fez. Você está usando um documento externo para compor o seu documento, porque é um documento de consulta, um documento de informação, então esse é anexo. Então, tudo aquilo que você não faz, tudo aquilo que não é de sua autoria, então é um anexo. Você pode colocar aquele documento como anexo. Sua pesquisa envolve leis. Eu cito lei tal, vou anexar a lei que eu estou citando lá. Então, isso é um anexo, né? Mas tudo aquilo que você desenvolve, que é seu, entra como apêndice. Então, essa é a diferença de apêndice para anexo. Lá no texto, por exemplo, você trabalha na modelagem matemática, lá no texto você pode dar o pulo do gato, que a gente chama, né? A gente começa aqui com a expressão e já coloca a expressão final da equação. E lá no apêndice você pode querer detalhar como você saiu dessa expressão e chegou até na outra expressão. Então, esse detalhamento matemático, você pode ter a opção de colocar lá no apêndice. Você fez um banco de dados, né, onde você, no desenvolvimento do seu projeto, você só apresenta ali as informações mais relevantes, mas você tem o desejo de apresentar todos os dados que você obteve, né, de forma na íntegra. Então, você vai lá e coloca também a tabelinha com todos os dados lá no apêndice, porque isso aí é algo que você gerou. Beleza? Aí eu vou mudar aqui de apresentação para só colocar um modelo que eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão visualizando o Word, né? Só para confirmar, dê um OK aí. Estão visualizando o Word, não é? Esse documento Word aqui. Pronto, perfeito. Obrigado. Esse foi um modelo que eu peguei como base nessa estrutura, o desenho do professor Gastão. Ele é o professor de TCC, do curso de Engenharia Civil, né? Nós estamos com a proposta aí de querer montar uma comissão para a gente fazer um modelo
para os cursos superiores de relatório, e a gente tem um modelo do nosso campus para padronizar, né, essa produção. Então, eu peguei o modelo de TCC que ele fez e ajustei para o modelo de relatório que nós vamos utilizar já para a gente seguir essa etapa aí de padronização, beleza? Então, aqui nós temos a capa, você pode colocar aqui o título da prática, né? Eu mudei aqui o título. Você bota o título da prática desenvolvida, já que nós vamos realizar. Essa prática pode ser laboratorial, ou seja, na bancada, no protoboard, ou ela pode ser de simulação, uma prática onde você só vai usar a parte simulatória, né? O resumo, então aqui tem a explicaçãozinha do que você faz uma descrição bem sucinta do que vai ser apresentado lá, né, de qual é aquela prática, retificador monofásico. Então, o seu resumo aí vai ser 3, 4 linhas no máximo, que é só para apresentar, você vai fazer a apresentação da prática realizada no laboratório de eletrônica industrial, no laboratório de eletrônica de potência, sobre retificadores não controlados, né? Então, tem a explicação, aí o resumo na língua inglesa, né, que é o abstract, então você vai traduzir, né, se esforce. Aí eu coloquei aquelas opções pré-textuais que são opcionais. Lista de ilustrações, lista de tabelas, né, lista de abreviaturas. Como esse documento ele vai ser curto, vai ser em torno ali de 5, 6 páginas no máximo, porque é um relatório para cada prática, então não é obrigatório colocar, porque o documento é curto, é fácil de você encontrar as informações, né? E a simbologia também, você bota lá o símbolo, é muito curto, então, mas eu coloquei aqui no documento, né? Ele está dividido, então, no nosso caso, ele vai estar dividido em. Faltou atualizar aqui esse sumário, vou atualizar entre vocês. Mas introdução, né? Você vai apresentar, fazer uma introdução sobre o que é a prática desse relatório. Então, você vai mencionar o conteúdo da disciplina, você vai mencionar qual é a prática que vai ser desenvolvida. Então, você vai fazer toda essa parte aí na introdução, né? A segunda etapa são materiais utilizados e ambientação da prática. Então, esse é um elemento importantíssimo no relatório, principalmente de práticas. Então, obrigatoriamente, você vai ter que dizer quais foram os materiais que vocês utilizaram e a ambientação também. Em qual local desenvolver essa prática, em qual laboratório, foi num ambiente virtual, foi num ambiente de bancada, foi num ambiente de protótipo. Então, essas informações você tem que deixar clara num relatório de práticas laboratoriais. Então, você vai ter que descrever. Aí você pode fazer em forma de tabela, né? Materiais utilizados, montar uma tabelinha, indicando cada material que você utilizou, seja de ferramentas, seja de dispositivos, programas de simulação, todo o material que você foi, cabos, todo o material necessário para desenvolver aquela prática. Então, esse tópico 2 aqui, ele é de fundamental importância na escrita de relatórios de práticas laboratoriais. É claro que vocês vão ter trabalho de fazer o seu primeiro relatório, porque normalmente nós vamos utilizar os mesmos equipamentos, osciloscópio, multímetro, o programa de simulação, a qual você tem a licença, ou que tem lá na instituição, Multisim, PSIM, seja qual for, e aí vai ser um padrão para todos os outros relatórios, você vai ter o trabalho de fazer o primeiro, mas a partir do primeiro, né, isso aqui, depois que o modelo está feito, fica fácil de você editar, porque a gente não vai utilizar muitos materiais diferentes na prática. A metodologia da prática, né? Então, você tem que descrever qual foi o procedimento que você utilizou para fazer as medições. Vou utilizar sensores e fazer leitura no Arduino para medir tensão. Vou utilizar multímetro para fazer a medição de tensão. Então, você vai ter que descrever qual é o seu procedimento. Vou utilizar o osciloscópio para fazer, para extrair os dados dos sinais de saídas. Então, na metodologia, você vai descrever cada um do seu procedimento e como você pretende fazer cada etapa do seu projeto. Como é que você pretende fazer a montagem do seu circuito, como é que você pretende fazer a leitura dos dados do seu circuito e como é que você pretende fazer a análise dos dados do seu circuito, né, da sua prática laboratorial.
Mais uma vez, essa metodologia, como nós temos várias práticas nas bancadas, com o mesmo padrão de repetição, você vai gastar o tempo aí no seu primeiro relatório e depois vai servir como base, então você vai aproveitar muita informação do primeiro para os outros, porque tem muita coisa que se repete, tem muito procedimento que se repete, né? O procedimento de leitura de sinais possivelmente vai se repetir. Então você realmente aproveita porque é o que você vai fazer, tá certo? No tópico da metodologia. Aí aqui, resultados e análise. Aí você vai apresentar os dados e vai fazer as análises, né? E aí você pode apresentar a equação, e aqui no modelo, eu não vou ler aqui para vocês, que eu vou mandar para vocês, vocês podem ler em casa. Tem como é que você referencia a equação, né? Como é que você coloca a figura. Antigamente, o título da figura sempre era embaixo, hoje em dia é em cima. Embaixo você coloca a fonte de onde você tirou, né? Como você apresenta a tabela. Na escrita científica tem uma diferença de quadro e tabela, né? Se você não tiver as barras das extremidades, você tem uma tabela. Se aqui for fechado nas extremidades, então você tem um quadro, não é uma tabela. É um detalhe besta, mas que na literatura, né, no meio científico, se faz essa diferença. Se não tiver as barras laterais, nós chamamos de tabela. Se tiver as barras laterais todo fechadinho, nós chamamos de quadro, né? Você tem um quadro de dados. Então é bom referenciar de forma correta. Tem a explicação, citação, tudo isso aqui é mérito do professor Gastão, que foi ele que fez esse modelo, né? Ele que fez essa escrita, ele que fez essa explicação, e eu estou utilizando para vocês, já que a roda está inventada. Eu não sou burro de querer reinventar a roda, né? Dados os devidos créditos, né? E a conclusão, você faz a sua finalização, destacando quais foram os principais resultados. E, por fim, referência. Então, esse documento aqui, o Word, eu vou mandar para vocês, tá certo? Eu só quero, antes da gente finalizar a apresentação do modelo, do relatório, eu só gostaria de dar uma dica para vocês de como fazer a discussão do resultado, né? Apresentando resultados. Então, eu vou abrir aqui para fazer. Eu peguei uma simulação aqui aleatória. Essa simulação aqui nós vamos fazer na disciplina, mas é o último tópico, que é do inversor, então não se preocupe. Vocês estão visualizando o circuito do PSIM? Responda aí, dê um sim rapidinho, um ok. Estão conseguindo visualizar, né? Isso, muito obrigado. Então aqui nós temos o inversor, vocês vão conhecer qual é essa estrutura, e eu vou plotar, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou plotar essas variáveis aqui. Eu vou plotar o sinal de gatilho da chave, um sinal 01, 01, 01, onde 1 é nível alto, 0 é nível baixo, e nessa chave aqui, que é o IGBT, quando você tem um nível alto no gatilho da chave, ela vai estar conduzindo. Se você tiver um nível baixo, que é o 0, ela vai estar bloqueada, né? Então, eu vou pegar esse sinal aqui, que eu chamei de DA1, né? Porque tem o braço A, braço B, braço C. Chave 1, 2, 3, 4. Então, essa chave aqui é o braço A, primeira chave, por isso que é o DA1. Esse aqui é o DA2, né? Então, deixa eu colocar aqui para ver. E a nossa lógica de comando, que é uma comparação entre um sinal, uma senoide, né, VAM, com duas triangulares. Tem esse modelo aqui, né? Então, eu vou simular e nós vamos visualizar o resultado. Então, aqui eu tenho as correntes, né, alternada, né? Observe, só para mostrar aqui para vocês. Observe que a minha fonte é CC, tá vendo? Eu tenho uma fonte CC, e aqui na minha saída, eu faço a leitura das correntes e eu tenho correntes alternadas. Então, esse é o conversor CCCA, que nós chamamos de inversores. São essas estruturas que vai estar naqueles sistemas fotovoltaicos, que vai estar naqueles inversores de frequência de acionamento de motores, que vocês viram na disciplina de máquinas elétricas. É exatamente essa estrutura que você vai ter nesses dispositivos, beleza? Então, tá aqui. Apresentei o resultado. Se eu for dar aqui um zoom, né, eu vou visualizar que eu tenho uma triangular, ou seja, uma tensão chaveada, e eu tenho a minha variável, que é a minha tensão VAM, que é a minha senoide, passando
por essa chave aqui, e eu vou ter justamente o meu chaveamento. Como é que eu apresento esse resultado? Eu quero mostrar esse chaveamento aqui. Eu vou tirar o zoom, vejo a senoide, vejo a minha senoide de referência, vejo as minhas correntes, e vou plotar aqui os meus sinais de chaveamento, né? Tipo, o DA1 e o DA2. Vou colocar aqui embaixo. DA2, né? O celular está chamando aqui, vou tirar aqui para não ficar vibrando e atrapalhando. Então, quando eu for dar um zoom aqui, ó, a lógica de chaveamento é simples. Eu tenho essa triangular vermelha, eu vou dar um zoom. Eu tenho essa minha triangular vermelha, né? E observe, toda vez que esse sinal, né, ele for, toda vez que esse sinal verde for maior do que a vermelha, eu tenho o sinal 1. Pode olhar, do intervalo daqui para cá, o sinal verde tem valor maior do que essa vermelha, então eu tenho um sinal 1 aqui na chave. Esse sinal verde está maior do que azul, eu também tenho um sinal 1 para a chave 2, para a chave de baixo, né? Quando, deixa eu pegar aqui, quando essa onda verde, que é o meu sinal de referência, a minha senoide, for menor do que a vermelha, entre esse intervalo aqui pequeno, eu vou ter o sinal 0, que é justamente esse intervalo daqui para cá. Eu vou ter o sinal 0, né? Como é que eu mostro isso no documento, né? Como é que eu faço essa relação de comparação para que eu possa visualizar? Eu posso fazer de várias formas, né? Eu posso pegar, eu não quero mostrar corrente, por exemplo, então eu vou tirar aqui essa leitura. Então, eu posso trabalhar, esses detalhes aí vocês podem ver depois, mas eu posso trabalhar aqui com a fonte, só aumentar o tamanho da letra, né, da fonte para ficar um pouco maior. Acho que não foi isso. Deixar o tamanho 12. Pronto, ok. Então aqui ficou maior. Então, se for no caso do PC, eu posso vir aqui em Edit. E eu vou ter. E você pode usar algum programa de edição de imagem, né? Mas eu vou usar aqui o PowerPoint para ficar a forma mais simples possível. Então você coloca aqui o resultado, né? Você coloca aqui o resultado todo, só que você quer fazer alguma discussão acerca daquela triangular, né? Então, qual é uma forma de você fazer, de você formatar para que fique bem visível? Você pode dar zoom, né? Então você vem aqui, ó, você dá o zoom onde você quer. Ah, eu quero mostrar a comparação com a portadora de cima, né? Então eu vou chegar aqui, dar um zoom aqui nessa parte, né? Dar mais outro zoom para eu ter mais próximo. Lá no pico da senoide. Pronto. Então eu venho aqui, pego essa imagem, vou lá no PowerPoint, colo ela, diminuo e posso fazer toda a minha edição aqui, né? Então eu posso dar o destaque, como por exemplo, aqui está menor, vou fazer essa imagem aqui um pouco maior, venho aqui, identifico onde eu dei o zoom, então eu dei o zoom aqui, nesse intervalo aqui de tempo, não é isso? Eu dei o zoom aqui, esse aqui é meu boy, tá atrapalhando, não tem nada não. Diga oi pra galera aí, você tá sem roupa, não pode... Pronto. Então aqui você deu o zoom, e você tem como identificar que essa imagem aqui é justamente o zoom de onde você quer. Então você puxa aqui na extremidade, cola aqui nessa extremidade. Pega outra retinha dessa extremidade, bota aqui nessa extremidade. Opa, ali foi pro meio. Não fique no meio não, que eu não quero você no meio, né? Dessa extremidade, liga aqui nessa extremidade. Aí não, eu não quero você na ponta, eu quero você aqui no meio. Dessa outra extremidade, aqui pro final, pronto. Depois você pega essa imagem, traz para frente. Pronto.
E aí você dá aquele efeito de zoom, né? Quando for apresentar, fazer a imagem, apresentar lá no documento, então você sabe que essa informação aqui é justamente um zoom desse ponto onde você tem. Então você pode montar essas figuras para você explicar de uma forma melhor. Porque como é que você vai explicar aqui? Quando um sinal verde é maior do que a triangular vermelha, você vai ter um sinal 1. Dentro dessa imagem aqui, que a frequência é elevada, você não tem como fazer esse procedimento, né? Então você faz esse trabalho nos seus resultados para que você apresente ele de uma forma melhor, né? E aqui você pode melhorar, né? Você pode colocar informações, tipo colocar os traços aqui para você exatamente identificar, né? Vou colocar aqui, pronto. Daqui para cá, exatamente quando a verde é maior do que a vermelha. Então é onde você tem o seu nível 1, né? A verde é maior do que a azul. Então, o nível 1 aqui também, porque a verde está sendo maior do que a azul. Então, essa chave primeira é a comparação da verde com a triangular de cima, e o resultado desse chaveamento da segunda é a comparação da verde com o chaveamento de baixo. Então, você vai lá e você prepara o seu resultado, a sua imagem, para facilitar a sua explicação do resultado. Beleza? Tranquilo? Então, essas são algumas dicas. Eu vou compartilhar com vocês esse slide, esse material lá na sala do Google Classroom. E aí eu vou abrir para quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum questionamento e tirar alguma dúvida. Então, vocês podem falar, podem tirar o microfone aí, fazer a pergunta, ou perguntar no chat também aqui, sem problema nenhum. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ou vocês saíram aí, nem estão vendo, né? Beleza? Pois tá. Não. Perfeito. Então, pronto, essa aula introdutória de como vocês vão escrever o relatório. Quando a gente tiver a nossa primeira prática, eu dou um auxílio a vocês. Essas aí só são algumas dicas. E nós vamos seguir. Na próxima quinta-feira, que é a aula de laboratório, eu vou apresentar o nosso programa de simulação. Vou apresentar alguns circuitos para vocês, né? Porque para fazer a prática, eu preciso avançar na teoria. Então, quando a gente for avançando na teoria, é que a gente faz a parte prática. É claro que nesse momento de de isolamento social, né, nós não vamos ter a prática lá no laboratório. Então, vamos fazer todas as práticas apenas de simulação. E quando as aulas voltarem, a gente faz as práticas de laboratório de tudo aquilo que a gente já fez como simulação. Beleza? Bom dia, agradeço a presença de quem pôde estar aqui ao vivo, né? E vou colocar essa apresentação lá no YouTube e compartilhar com vocês, que vocês podem rever e ver novamente depois. Beleza? Bom dia. Lembrem, vocês não estão de férias. Estudem. Se vocês estão pagando alguma disciplina pela segunda vez, seja porque desistiu, seja porque reprovou, seja porque trancou em outro momento, aproveite esse tempo para você estar estudando essas disciplinas, relendo o material, faça uma programação do seu dia para que vocês não fiquem ociosos, tire o tempo de estudo e de leitura, que nós não estamos de férias. Na próxima semana, eu vou fazer uma live para falar acerca de energias renováveis, né? Isso aí vai ser geral. Então, quem puder participar online, participa lá, tira suas dúvidas, mas vamos fazer um webinário para manter vocês ocupados durante esse tempo. Beleza? Um forte abraço, bons estudos, e vai dar tudo certo, viu? Não se aperreie com isso, não. Isso aí vai passar. Tem um monte de gente tocando terror. Vamos ter o nosso cuidado, fazer a nossa parte, mas não se preocupe, não, que vai dar tudo certo. Nós vamos sobreviver a isso aí. Um forte abraço e até a próxima.